Todo dia, alguém sempre sai da cama sem querer levantar. E sem nem imaginar, cruzamos com dores invisíveis, como a de uma mulher que perdeu um parente, mas está ali em silêncio esperando o ônibus. Apesar da dor, ela precisa trabalhar. Ou a de um trabalhador, que já levou incontáveis nãos. Na faixa de pedestre, a gente até repara naquele olhar cansado, mas não conhece a batalha que ele enfrenta. Na porta de cada escola, tem sempre uma criança ou um adolescente acreditando ser menos do que deveria, sem ter onde colocar todas as dúvidas. E tem quem já nem consiga sair de casa. Quem começou a acreditar que a vida não vale o esforço de tentar de novo. Que os dias são muito longos e que um quarto escuro é o único lugar possível. A verdade é que sempre há dor espalhada no mundo. A depressão é uma doença e está perto demais. Ela ronda cada um de nós e aqueles que amamos. E nesse mundo onde ter tempo é privilégio e o contato olho no olho parece cada vez mais difícil, um olhar sensível pode mudar tudo, salvar vidas. Observe com empatia, escute com atenção, olhe com amor. Sempre há quem precise da gentileza de uma mão estendida ou de alguém que diga: ei, ainda tem muito mundo aqui fora. Há vida depois dessa tempestade toda. E se é para você que está difícil nesse momento, lembre-se, a vida é agora, mas ela sempre segue em frente. Ela quer movimento e a coragem de pedir ajuda é um passo importante para o futuro que te espera. Converse com alguém, você não está sozinho. Você está bem hoje? Receba então o nosso abraço. Olá, muito bom dia. O NE1 está no ar e a empatia, o olhar para o outro com cuidado, o ouvir com atenção, a escolha das palavras, tudo pode fazer diferença na vida de quem está do outro lado. Tem uma frase famosa que diz: seja gentil, você não sabe a batalha que o outro está enfrentando. E a gente vai debater esse assunto aqui no NE1 neste Setembro Amarelo. E você vai ver também, as emoções viraram assunto de sala de aula. Escolas particulares investem em saúde mental. É para, desde pequenininho, aprender a lidar com os sentimentos. Tem ainda a reclamação da comunidade no Alto José do Pinho. Moradores sofrem com a irregularidade no abastecimento. Muito bom a gente tomar um banho com chuveiro, mas quando não tem, como é que a gente vai fazer? Quanto tempo já, dona Maria, sem tomar um banhozinho com chuveiro? 4 meses tomando banho de cuia, tirando água aqui. O calendário do NE1 voltou à Estrada da Miroeira. O tempo passou e nada mudou por lá. Na verdade, mudou, mas para pior. As crateras estão cada vez maiores e o prejuízo para os motoristas também. Uma modelo foi importunada sexualmente no Recife. Um homem numa bicicleta passou a mão nela enquanto estava fazendo um ensaio fotográfico. Você vai saber como a polícia está investigando o caso. Tem ainda informações do trânsito, pesquisa de preço da carne, orientações para famílias com pessoas que têm Alzheimer e muito mais. Vamos juntos até 1h de onde você estiver. Agora são 11h50. O NE1 fala da Estrada da Miroeira, uma importante via entre Olinda e Paulista. No primeiro semestre deste ano, estivemos lá 2 vezes, antes mesmo do período de chuva na região metropolitana. De lá para cá, o cenário de abandono só piorou. O tamanho dos buracos impressiona. São crateras enormes tomando conta da Estrada da Miroeira, que liga os municípios de Olinda e Paulista, na região metropolitana. Uma importante ligação entre as duas cidades. Este trecho fica no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Um tormento. Seu Aguinaldo precisava chegar ao Hospital Otávio de Freitas, no bairro do Sancho, no Recife. Ficou horrorizado com as condições da via. Lá para trás está pior ainda. Tem que passar por dentro mesmo. E pedir a Deus que o carro não fique, porque se o carro ficar, aí só um guincho. Os carros balançam de um lado para o outro. Nenhum motorista escapa. Os de ônibus, de veículos pequenos, dos maiores e os motociclistas. O pessoal precisa se virar no zigue-zague, tentando desviar da buraqueira. Prejuízo para todo mundo. Perdi suspensão, pneu também. Pneu da moto já rasgou. Isso aqui já faz tempo que está assim, ó. Fizeram aí um tempo aí, mas o material é muito frágil. Como o material é muito frágil, aí fica desse jeito. E se chover, ninguém consegue saber o que é buraco
cratera, né? Que buraco não é mais. A manutenção caríssima do carro, infelizmente é isso. Teve gente que desabafou sobre a agonia que é passar por aqui diariamente. É absurdo, pode crer. Quando eu saio de casa, eu venho por aqui constrangido, porque é buraco demais. Eu já perdi um pneu, já quebrou meu para-choque e ninguém tá nem aí, ó. E quando volta é pior, porque aqui é escuro. Ali, quando você reduz, eles botam em você, ó. O nosso drone fez imagens para mostrar o tamanho do problema. A estrada da Miroeira, que está esburacada, tem cerca de 2 quilômetros de extensão e passa por bairros das duas cidades. Em alguns trechos, além de buracos no asfalto, também falta sinalização de trânsito. Não se vê uma sequer. Calçada também não existe. Para quem passa andando, é um desafio. Karine estava levando a filha e uma amiguinha dela para a aula de reforço. Não tinha local seguro para passar com as crianças. Você viu, eu estava aqui, tive que afastar para poder o carro não bater na gente, porque ele até subir na calçada, ele está subindo na calçada aqui da frente da casa. Esta placa do governo de Pernambuco indica um serviço de manutenção, incluindo pavimentação, drenagem e limpeza. O valor é de mais de R$1.258.000, com prazo de 4 meses para a conclusão. Mas não se vê ninguém trabalhando, nem máquinas. Esta é a terceira vez que nossas equipes vêm fazer reportagem no local. As outras duas foram este ano. Uma em abril, com o repórter Gustavo Ferreira. Ele falou sobre esses mesmos problemas que já existiam há muito tempo e que moradores tentavam amenizar tampando os buracos com resto de metralha e de construção. Na época, a Prefeitura de Paulista informou que um trabalho de recapeamento iria acontecer em até 15 dias e que seria feito um estudo para requalificar as calçadas. Sobre o trecho que pertence a Olinda, a Prefeitura garantiu que existia um serviço de drenagem e desobstrução para melhorar o escoamento da água. Sobre os buracos, estabeleceu que em 15 dias faria uma operação para diminuir os transtornos. A segunda reportagem foi em maio, com o repórter Bruno Fontes. Ele contou a história de seu José Rodrigues, motociclista de aplicativo que se recuperava de um acidente que sofreu aqui. Eu vinha à noite, quando estava cheio de água, né, não vi o tamanho do buraco. Na hora que bati, eu caí, o carro quase ia passando por cima de mim. Inclusive está aqui, ó, a minha perna aqui, ó, quase quebrava, né? Daquela vez, a Prefeitura de Paulista não deu resposta. A de Olinda disse que ia mandar uma equipe ao local para um serviço que pudesse diminuir os transtornos e que estava com um processo de licitação aberto para uma operação tapa-buracos, que é de responsabilidade do município. Nesta terceira visita, vimos não só buracos, mas também muita lama e barro misturados. Um absurdo. As paredes das casas não escapam. Ficam tomadas pelo lamaceiro. Os moradores acabam tendo que viver com a imundície. É uma vergonha a situação da estrada da Miroeira, não só para motoristas, motociclistas, mas também para os comerciantes e moradores da área. Eu encontrei aqui com o seu Walter, que vive nesta casa, às margens, né, da estrada da Miroeira, seu Walter. E eu queria saber do senhor os problemas que a sua família, o senhor, enfrentam por causa dessa buraqueira, esse lamaceiro medonho aí. Muito problema, aqui ó, é cheio d'água, a gente fica aqui não pode, porque quando passa aqui é barulho de carro um com o outro, discutindo. E é sempre assim, prefeitura nenhuma vem aqui e faz nada, só quando chega a eleição. E a vida da gente é essa aí, ó, nessa buraqueira aí. Seu Walter, eu vou deixar com o senhor o nosso calendário, né, o símbolo da nossa reportagem aqui do NE1. Aí o senhor guarda direitinho, porque assim que os responsáveis, né, as autoridades derem uma resposta sobre o serviço que vai ser feito aqui, aí o senhor marca, de acordo com a marcação que a gente fizer lá no estúdio do NE1, que é o nosso compromisso, tá? Da nossa equipe de reportagem voltar e ver se o serviço foi feito. O que é que o senhor espera aí, a esperança que o senhor tem? Ver isso melhor, né? Para quem mora aqui, quer ver isso melhor, porque ninguém está aguentando mais nessa buraqueira, essa zoadeira desses carros aqui parando um atrás do outro. Até briga sai no meio da rua por causa desses buracos.
Seu Walter, muito obrigada, viu, pela participação do senhor. E a gente volta para o estúdio do NE1. Nós procuramos mais uma vez o poder público para saber o que vai ser feito para resolver. A Prefeitura de Paulista disse que vai iniciar hoje um serviço emergencial na Estrada da Miroeira, no trecho mais crítico da via, e que vai instalar 4 caixas de coleta de águas pluviais e a implantação de cerca de 100 manilhas para a drenagem adequada da região. A previsão é que em até 15 dias esta etapa de drenagem esteja concluída. Também procuramos a Prefeitura de Olinda, que informou que o serviço de drenagem da área foi devidamente concluído no mês de agosto, criando as condições necessárias para a realização do recapeamento da via pela Companhia Estadual de Habitação e Obras, a SEAB. Quanto à placa do governo do estado, que nossa equipe encontrou no local, mas sem trabalhadores, a SEAB informou que existe um contrato de manutenção de vias para a manutenção e recuperação da Estrada da Miroeira, em Olinda. O trabalho foi iniciado no mês passado com a recomposição da pavimentação, limpeza e capinação. A SEAB diz que, devido ao período de chuvas, a empresa que está executando o serviço está na fase de tratamento dos buracos e só com o período de estiagem pode ser iniciada a fase de recuperação da via e que, posteriormente, o contrato vai incluir a recuperação do trecho de Paulista. Bem, muitas explicações, né? Bora então aqui para o nosso calendário, já abrir aqui no mês de janeiro, para que a gente possa fazer essa marcação aqui juntos. Dia 5 de janeiro, bora para lá então, bem no comecinho do ano, logo na primeira semana praticamente, é uma segunda-feira, para a gente ver o que foi resolvido até esta data. E no Alto José do Pinho, na zona norte do Recife, a dor de cabeça dos moradores, né, com a falta de água. Eles dizem que há 4 meses o abastecimento está irregular. Tem morador que gastou mais de R$500 só com carro-pipa. A rua é a Miguel Cavalcante de Albuquerque, no Alto José do Pinho, zona norte do Recife. Essa quantidade toda de contas e também esses 2 moradores que chamaram a gente, seu Sivaldo e dona Rita de Cássia. E olha quantas pessoas estão aqui. Mas eu vou logo com o senhor. O que o senhor quer mostrar aqui pra gente no NE1? Eu quero mostrar que aqui eu tenho 14 recibos de água que eu comprei porque faltou água aqui 2 meses e 5 dias. E nós ficamos a ver navio. A pessoa paga suas contas, não temos água e ainda temos que comprar carro-pipa a R$70. 14 recibos tem aqui, você imagina. O morador Ricardo Campos soube que o NE1 estava aqui. Em outras ruas também falta água? Sim, claro. Bom dia. Miguel Cavalcante, 49, Monte Oreb, Rua 6 e Rua Horácio Silva. O interessante é que a água chega não sequencial, ela vai variando de casas para casas. Umas casas chegam, outras não. Esta é a casa de Dona Maria Betânia. Ela mostra o cesto cheio de roupas sujas e diz que chegou água este fim de semana, mas não durou 4 horas o abastecimento da Compesa. Estão abrindo e estão fechando rápido. Em torno ele abriu de 2 ontem e fechou às 5h30, 6 horas da noite. Aí não dá tempo, porque aí a gente fica, junta água ou lava a roupa, naquele corre. Aí ele está fazendo isso, a gente não está podendo lavar a roupa direito. O marido dela mostra que as contas estão em dia. A de agosto foi de R$ 85. A obrigação deles foi cumprida, pagar a Compesa sem atrasar. Mas a companhia parece que não está fazendo a parte dela, enviar água para os moradores. O pouco que recebem, a maioria aqui ganha um salário mínimo, é gasto com carro-pipa. Um mês e 15 dias, eu comprei 560 conto de água e carreguei. Eu tenho uma herna aqui, tenho outra aqui para mostrar, se quiser ver. Juro por Deus, com o carro de mão assim na mão. E isso não chega de jeito nenhum, não chega. E a conta chegou até adiantada, viu? Tem 4 pagos, é 5 e chegou adiantada, aí tem até adiantada. Dona Marlene mostrou o cano que vem do primeiro andar do vizinho. É a salvação para centenas de moradores. A gente se salva com a água que vem do céu, dado por Deus, que desce por esse cano aqui e a gente junta no balde para poder colocar no banheiro, que é a única forma que a gente tem, não só eu, mas a maioria das pessoas aqui. A mãe dela é esta senhora, Dona Maria, 80 anos. Na bacia com água reaproveitada, ela lava os pratos acumulados. Depois, Dona Maria leva a gente para o banheiro.
Há 4 meses, ela não toma banho de chuveiro. Muito bom a gente tomar um banho com chuveiro, mas quando não tem, como é que a gente vai fazer? Quanto tempo já, dona Maria, sem tomar um banhozinho com chuveiro? 4 meses tomar banho de cuia, tirando água aqui. No quintal, uma realidade de tristeza para uma senhora de 80 anos. Dezenas de caixas e baldes com água da chuva, de carro-pipa e às vezes da Compesa. É muito indignado isso, viu? A gente viver numa situação, chegar na velhice e cair numa dessas. É triste. Não imagine, nem ninguém queira imaginar, nem passar por isso. É muito ruim. Difícil, hein? Nós entramos em contato com a Compesa para saber qual o problema no abastecimento no Alto José do Pinho e a previsão para que ele seja resolvido. Mas até o momento não tivemos um retorno. Assim que essa resposta chegar, a gente traz aqui. Bora, por enquanto, circular pelo trânsito. Agora 12:03, nós já temos imagens ao vivo aí para você da Avenida Norte, no cruzamento com a Avenida Professor José dos Anjos, na Mangabeira. A gente acompanha a movimentação do trânsito, a circulação dos carros e motos, as pessoas seguindo aí para os compromissos da hora do almoço. O trânsito vai ficando mais intenso, mas por enquanto sem congestionamentos aí na região. Bora para a Rua Real da Torre, na Madalena, lembrando que tem uma interdição ali no túnel da Abolição. Os motoristas, eles têm que seguir ali pela alça em direção à Avenida Caxangá. Movimentação tranquila do trânsito, mas fica o alerta aí para você, motorista. Agora a Avenida Caxangá, na Iputinga, a gente continua o nosso giro aí bem pertinho do Caxangá Golf Clube. A movimentação bem tranquila também, sem dificuldades para o motorista que está passando por aí agora. Olha, o Globocop registrou hoje cedo um protesto na BR-408, em São Lourenço da Mata. Alguns pneus foram queimados no asfalto e um dos sentidos da estrada foi interditado. Um grande engarrafamento se formou na pista, no sentido Recife. A nossa produção apurou que a manifestação foi de moradores que vivem na comunidade Matriz da Luz. Eles cobram melhorias na ponte de Tiúma, que está interditada. Segundo os manifestantes, com a ponte fechada, eles precisam dar uma volta muito grande para transitar entre Tiúma e Matriz da Luz. Eles também pediam melhorias na PE 020. Um caminhão do Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou o fogo na pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o protesto terminou pouco depois das 8 da manhã e o trânsito já foi liberado. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco informou que há um contrato para a elaboração do projeto de pavimentação da PE 020 no trecho entre Matriz da Luz e Lages, com aproximadamente 6,5 km de extensão, mas que ainda não foi emitida a ordem de serviço, porque faltam trâmites jurídicos e financeiros. Sobre a ponte de Tiúma, o DR disse que está em andamento a licitação para contratar a empresa de engenharia que vai levantar as necessidades da obra e que o prazo para o envio de propostas vai até o próximo dia 16. Só depois disso, os documentos vão ser analisados pelo departamento. Começar no mercado de trabalho é um desafio, né? Para tentar inserir esses novos profissionais, o governo de Pernambuco lançou um novo programa, o Simbora Estagiar. São mais de 26 mil vagas. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações, mas por enquanto vamos para as vagas de hoje. Nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho os detalhes sobre essas vagas. Vamos primeiro então com o Ivan. Ivan Duarte, então, tem outros detalhes. Luciana Pires, ela é secretária executiva de gestão de pessoas, porque está todo mundo querendo saber, Luciana, para quais áreas são essas vagas e quem pode participar também. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos. O programa Simbora Estagiar é o programa de estágio corporativo do Estado e ele é destinado a todos os alunos, tanto do nível médio, nível técnico, nível superior do Estado de Pernambuco. Ele é um programa que está inovando aí em número de vagas, inovando o valor da bolsa, mas o principal objetivo do programa é integrar o aluno à sua vida acadêmica ao início de uma vida profissional. Como é que ele faz para se candidatar para uma dessas 26 mil vagas? Então, a gente está abrindo um canal de comunicação com os alunos, com os candidatos ao estágio, através de 2 e-mails.
Os alunos que desejem realizar estágio para a Secretaria de Educação do Estágio podem encaminhar os seus currículos para o e-mail simboraestagiar@adm.educacão.pe.gov.br. Os alunos que desejem realizar estágio em outros órgãos do Poder Executivo do Estado podem encaminhar seus currículos para o e-mail simboraestagiar@sad.pe.gov.br. Veja, qual é a carga horária que os estudantes que forem classificados e selecionados terão? E agora teve um reajuste na bolsa, vão receber mais. Quanto é que vão ganhar? Bom, a carga horária do estágio ela é em regra de 4 horas. Alguns órgãos têm um estágio de 6 horas. Exato, depois de muitos anos, a gente conseguiu o reajuste da bolsa para os estágios. Então, o estágio de nível médio e técnico passa a ter uma bolsa de R$ 600 e o estágio de nível superior, a bolsa passa para R$ 900. Os estagiários ainda recebem um auxílio de transporte. Tem idade mínima para poder se candidatar? Para os estágios de nível médio, a idade mínima é de 16 anos. A seguir, uma modelo foi importunada sexualmente no Recife. Um homem numa bicicleta passou a mão nela enquanto ela estava fazendo um ensaio fotográfico. Nós conversamos com a modelo e você vai saber como a polícia está investigando o caso. Agora, 12:08, o NA1 volta em instantes. Meio-dia e 12, o NA1 está de volta e a gente segue falando de saúde mental. Você já parou para pensar na quantidade de emoções que a gente sente ao longo do dia? Alegria, tristeza, raiva, ansiedade, entusiasmo. Lidar com esse turbilhão de emoções pode ser ainda mais difícil na infância e na adolescência, né? Por isso, escolas estão trazendo essa discussão para a sala de aula. Não é atividade extra. Uma vez por semana, no horário regular, alunos da educação infantil até o ensino médio falam sobre a vida. Nesse encontro, as crianças conversaram sobre muitos sentimentos. Medo. Medo. Alegria. Alegria. Tem mais? Ansiedade. Qualquer emoção a gente pode. Entendi. Mas só não pode agredir outras pessoas. O que Tomás quer falar? Eu aprendi com minha mamãe que eu posso controlar as emoções sozinho, porque eu já sou menino grande. Tomás, o amiguinho de pelúcia, ajuda a entender o que acontece com as pessoas. Todo mundo tem todo tipo de sentimento e tá tudo bem. O que a gente precisa é saber o que fazer com eles. E a experiência mostrou, as pessoas são como copos com água. Os sentimentos chegam e mudam o nosso comportamento. E tem jeito de organizar as nossas emoções, colocando, sabe o quê? Conversa no nosso dia a dia. Falar sobre o que estamos sentindo faz a gente se equilibrar novamente. Elas vão aprender a sentir, mas o que eu faço com o que eu estou sentindo? Que está tudo bem sentir raiva, está tudo bem às vezes sentir medo, que não é o que eu sinto, mas como eu reajo que vai determinar se aquele sentimento ele está sendo controlado por mim ou eu estou controlando ele. Quem está controlando quem? Com um exemplo prático, os alunos entenderam rapidinho o que podem fazer agora e no futuro. As emoções estavam um bololô. As emoções estavam um bololô? Por isso que mudou daquele jeito, foi? Eita. Yes. Respirar, falar com um adulto. O coração escondido demais adoece. E vai provocar exatamente, promover, na verdade, a empatia, as relações interpessoais, o autoconhecimento, a autorregulação, pensando justamente no futuro e nas dificuldades e nas próprias situações que eles possam enfrentar na vida adulta. Assim como a gente cuida do nosso corpo, o cuidado com a saúde mental precisa estar na nossa rotina. E desde sempre, e não só no Setembro Amarelo, e em todos os lugares. Na escola, em casa, nos passeios. Esse é um investimento que pode e deve ser feito na própria qualidade de vida.
Da criança que percebe os sentimentos ao adolescente mais preparado para lidar com eles. E tudo começa a fazer sentido. Principalmente agora, na fase da adolescência, no começo da adolescência, que os sentimentos são o triplo, ajuda muito a gente ter esse apoio aqui da escola. Mesmo que seja só uma vez na semana, mas ajuda muito a gente ter esse círculo da confiança, essas atividades em grupo, ajuda muito para nos entender e entender o próximo. Os jogos educativos ensinam a ganhar e a perder e vão além. Colocam os alunos em reflexão com as atividades propostas. E os resultados são vistos no cotidiano. Perceberam resultados muito significativos dos próprios alunos, que eles começam a ter uma autonomia, inclusive, de fala, eles se sentem mais prontos para conversarem os diversos assuntos e trazer para nós quando tem grandes desafios. Os resultados são muito significativos, menos bullying, menos violência, a interação entre eles é muito mais fluida e isso tem ajudado muito. O ciclo da confiança mostra para a turma que existem pessoas com quem a gente pode se abrir, sem se preocupar com julgamentos. Um dia que eu não fiquei tão feliz foi quando o meu cachorrinho morreu, Bob. Ele foi atropelado e eu senti muita dor, mas as memórias, a gente sempre vai lembrar deles e sempre vai rezar por eles. Conversando, a gente se entende, a gente se reconhece, a gente se ajuda e a gente aprende a pedir ajuda. A gente muitas vezes fica triste por pessoas, ações, mas um abraço sempre ajuda a gente com uma pessoa que a gente ama. Como eu mesmo, que quando às vezes eu fico bem triste, eu vou lá na minha mãe e dou um abraço a ela bem forte. E ajuda muito, né? Muito. Um abraço cura tanta coisa, né? E em Olinda, o debate sobre saúde mental também está na rede pública de ensino. Hoje, estudantes do ensino médio tiveram uma programação especial dedicada ao tema. Na Escola de Referência em Ensino Médio de Olinda, estudam 310 alunos. Este mês, uma programação foi montada para acolher os jovens e provocar o debate sobre saúde mental. Em um dos corredores foi montado um mural com mensagens positivas e de incentivo. A gente quis também adicionar um tempo para fazer leitura na biblioteca sobre assuntos fortes como esse, sobre o Setembro Amarelo, músicas, tudo que tem esse enredo maravilhoso que, assim, para algumas pessoas é difícil de lidar, mas a gente tenta manter a situação que pode ser difícil, mas a gente também tem que, falar sobre o assunto de alguma forma. Alunos do segundo ano participaram de uma sessão de cinema no auditório da escola. E o filme escolhido foi A Vida é Bela, que tem o mesmo nome do projeto. O longa-metragem trouxe uma reflexão para a turma. Além de nós, existem várias pessoas que ainda se importam com a gente, que nós temos que fazer tudo o que for possível para nos protegermos, se sentirmos bem com nós mesmos e saber que na nossa vida a gente não está só, sempre tem alguém zelando pela gente, até nós mesmos. A coordenadora do projeto falou sobre a importância dessa proposta de forma contínua. O projeto ele tem esse intuito de a gente trabalhar questões de saúde mental, para que as pessoas elas consigam olhar mais para si e compreender os seus sentimentos, né? E também olhar para o outro de forma que não julgue, que não critique, que sim acolha, que seja empático, que ajude a tornar essa sociedade num lugar melhor. Que ajude a transformar a escola num ambiente mais tranquilo de se conviver, onde as pessoas possam ser mais felizes, onde elas possam se sentir melhor. A psicanalista da unidade de ensino contou sobre o trabalho de prevenção às questões de saúde mental entre os alunos. Esse trabalho não é só com a saúde, e sim também a escola, essa escuta, esse acolhimento. E nós já fazemos esse trabalho na escola, onde a gente traz a família para a escola, a gente faz palestras, a gente faz roda de conversa com os alunos, para que os alunos entendam que não é só ter o transtorno, são outros sinais, a gente precisa se autoconhecer, cuidar da gente. Rainara é aluna do segundo ano. Acha muito importante que esse tema seja discutido de forma aberta e com transparência.
É um projeto muito importante porque eles nos mostram que a vida é bela, né? E como a gente passa o maior tempo na escola, ele meio que nos ampara, né? Nos dá um acolhimento, mostra que existe vida, né? Que a vida não se resume só nos problemas, que a gente deve procurar, as pessoas devem procurar ajuda. A gente precisa mesmo conversar sobre os nossos sentimentos, né? E ter quem escute faz toda a diferença. Nós convidamos o neuropsicólogo Hugo Monteiro Ferreira para falar sobre empatia. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Hugo. Muito obrigado. Por favor, pode ficar à vontade, sentar aqui na nossa sala para a gente bater esse papo. Quantos depoimentos interessantes nós ouvimos aí nas nossas reportagens. Nós já abrimos o NE1 de hoje falando sobre as batalhas enfrentadas pelas outras pessoas que são desconhecidas para nós. E está aí a grande importância e a chave da palavra empatia. Bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com você. Alegria nossa. De fato, a empatia eu penso que seja o sentimento, o comportamento, a atitude mais significativa quando a gente pensa no outro. Porque na medida em que eu tenho empatia, eu tenho a possibilidade, eu tenho a competência, eu tenho a habilidade de entender que você tem um lugar no mundo e que esse lugar no mundo precisa ser respeitado, precisa ser compreendido, precisa ser cuidado. Empatia tem muito a ver com cuidado, é uma palavra grega, ela vem de uma palavra grega que significa estou dentro das emoções, estou dentro dos sentimentos. Ou seja, eu tento ficar em você no momento em que eu sou empático. Eu tento entender o que é que você passa, o que é que acontece com você, por que é que você sofre, por que é que você está alegre, por que é que você está triste, por que é que você tem medo, por que é que você tem insegurança. E na medida em que eu tento entender isso, eu começo a ter cuidado com você. Na verdade, é uma tentativa, né? Não vivenciamos, às vezes, todos os sentimentos. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um parente, um luto, às vezes o outro não passou por essa experiência ainda, mas tentar se colocar no lugar do outro é um exercício diário? Como é que faz isso? É um exercício diário. Eu acho que a empatia, ela chama muito a compaixão. Eu só posso ser empático se eu for compassivo. E eu só posso ser empático se eu te respeitar, se eu tentar compreender como é que você vivencia as suas dores, como é que você vivencia os seus sentimentos, como é que você vivencia as emoções. Eu costumo dizer, Maristela, que a gente não consegue ser empático integralmente, embora biologicamente nós somos preparados e preparadas para a empatia. Nós temos neurônios, chamado neurônio espelho, ou seja, eu já biologicamente eu consigo entender a experiência do outro, mas eu não consigo viver a experiência do outro completamente. Então, se eu não consigo viver a experiência do outro completamente, eu posso respeitar o lugar do outro. Ou seja, eu não consigo viver a tua experiência de jornalista, de mulher negra, aqui nesse programa, mas eu posso respeitar o teu lugar. Eu posso dizer, você tem fala, você tem voz, você pode dizer o que sente e eu posso tentar, através desse respeito, te dar a mão no momento de dor, te abraçar no momento de alegria e festejar contigo a vida. Então, a empatia me parece que ela vai muito por esse caminho. Eu não vou viver a tua experiência integralmente, mas eu posso saber que tu tens direito de viver a tua experiência. E quem não tem quem escute, qual o caminho buscar? Quem não tem quem escute tem que ter uma coragem intensa para pedir ajuda. Porque quando a gente não tem quem escute e a gente tem essa coragem intensa para pedir ajuda, a gente geralmente consegue perceber alguém. Às vezes você não consegue perceber dentro de casa. Às vezes não é sua mãe, às vezes não é seu pai, sua tia, sua avó, seu tio, seu avô, seu irmão. Mas às vezes é uma professora na escola. Às vezes é um colega na escola. Mas tem que ser alguém que goste de você. Não pode ser alguém que não tenha empatia. Você só pode ser ouvido por quem tem empatia. Quem não tem empatia geralmente rejeita. E normalmente quando alguém chega para pedir essa ajuda, um conselho, esse carinho, né? É um abraço, é sobre o ato de acolher. É importante demais também validar esse sentimento? Muito. O sentimento tem que ser sempre validado. Em psicologia a gente diz assim,
o sentimento precisa ser constantemente validado. Validar significa entender que você sente. Validar significa respeitar que você sente. Validar significa compreender que você sente. Então, assim, eu nunca vou tentar desmerecer o teu sentimento. Eu nunca vou tentar desmerecer a tua legitimidade de sentir. Então, assim, eu preciso validar. Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é jovem, quando você é adulto. Então, validar é muito significativo para que você se sinta confortável em me dizer. Só aquela pessoa sabe o tamanho da sua dor, da sua tristeza, do seu sentimento, né? Da alegria que também precisa ser compartilhada. E é importante que estejamos todos os dias muito atentos a tudo isso, né, Hugo? Isso, completamente. Só você sabe o número do seu sapato e como é que seu sapato aperta o seu pé. Então, eu tenho que compreender isso. E se o amigo, de repente, né, o sapato está muito apertado e ele precisar de ajuda, precisar de um apoio, é importante que você sempre esteja pronto para contribuir com a saúde, né, de quem está convivendo ali com você. Isso Hugo, mesmo. quero muito agradecer a sua participação aqui ao vivo com essa mensagem tão importante neste mês de campanha e de alerta aí para a saúde da nossa mente. Que bom estar aqui com você, te desejar todo o afeto do mundo, toda a sorte do mundo nesse programa tão importante para a comunidade pernambucana, para a comunidade nordestina, que esse programa seja sempre empático. Hugo, muito obrigada. Nada. Mais uma vez. Uma ótima tarde. Muito obrigado. O próximo domingo, dia 21 de setembro, será o Dia Mundial de Conscientização sobre o Alzheimer, uma doença que afeta funções importantes do nosso corpo, como a linguagem e a memória. Por isso, o mês também é conhecido como Setembro Lilás. Vamos então falar sobre esse assunto com Bruno Fontes? O Alzheimer, Bruno, não tem cura, né? Mas os sintomas podem ser controlados? Boa tarde para você. Oi, Mari. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estou aqui com vocês agora no INE1 e para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né? A gente está nesse mês que faz esse alerta sobre essa doença, Alzheimer. Nós convidamos o Dr. Rodrigo Patriota, que é geriatra, exatamente o médico que cuida das pessoas mais velhas, e aí tem muitas pessoas idosas que começam a apresentar esses sintomas da doença, né, do Alzheimer. Muito obrigado por estar conosco, uma boa tarde para o senhor. Não tem cura, a Maricela estava falando, mas o que o médico, por exemplo, e junto com os parentes, podem fazer para diminuir então um pouco essas crises, ou então se consegue, por exemplo, doutor Rodrigo, amenizar, deixar então, vamos dizer assim, essa doença estacionada? Boa tarde, Bruno, boa tarde à audiência que está hoje aqui nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, que é muito importante. Quando a gente pega a doença de Alzheimer, a gente entende de que tem vários sintomas comportamentais, que são as crises que você falou, que acabam atrapalhando muito o funcionamento no dia a dia e geram todas as dificuldades de manejo. Uma das coisas mais importantes é a gente ter uma rotina. O estabelecimento de uma rotina em que a gente tem uma sequência lógica de coisas que vão acontecendo durante o dia, isso ajuda ao idoso a ficar mais tranquilo, porque ele começa a ter previsibilidade do que vem a seguir e ele tende a ficar mais calmo também. Em algumas situações, a gente precisa quase sempre de um cuidado médico, de um cuidado da equipe multidisciplinar que consiga também trabalhar junto e precisa também de tratamento medicamentoso, porque o medicamento também ajuda para controlar e também preservar pelo maior tempo possível a capacidade de fazer as coisas e a memória. Doutor Rodrigo, a gente sabe que agora um medicamento, né, que está sendo bastante discutido, falado nas redes sociais, no mundo acadêmico, que está sendo apresentado. Ele já começa assim a fazer efeito? Teria cura? Como é que está essa questão também desse medicamento que está sendo apresentado? O donanemab, que é a medicação que a gente está falando, foi aprovado pela Anvisa, ainda não está com disponibilidade completa, né? Não está com disponibilidade para as operadoras, ainda por um desembolso, por um valor, inclusive um valor bem alto. Ele retarda um pouquinho nas fases mais iniciais da doença, mas não cura. E é um medicamento que a gente tem que ter cuidado, que a gente ainda está na fase muito exploratória desse tratamento, porque tem complicações específicas desse tratamento. E por conta dessas complicações específicas, que não tem uma incidência baixa, tem incidência razoável, a gente ainda está na fase que a gente está meio que vendo como é que é essa medicação, embora que a gente já tenha estudo que mostre a eficácia, não para cura, mas para retardar um pouquinho a progressão, principalmente nas fases mais precoces da doença. Queria que o senhor trouxesse agora esse
vamos dizer, esse recado para as pessoas que estão com os parentes? Como é que ele começa a identificar que o pai, a mãe, um tio, um avô tem essa doença e, assim, se existe também toda essa questão, às vezes, um preconceito de dizer que ele está tendo um problema e não sabe que realmente é o Alzheimer, o que o senhor falou também tem esse lado também muito social e psicológico. A gente, às vezes, acaba recebendo muitos idosos que já chegam em fases avançadas, porque vai se atribuindo muita coisa ao próprio envelhecimento. Então, esquecer não é normal, então qualquer esquecimento deve ser investigado, deve ser cuidado. Nem todo esquecimento vai ser Alzheimer, vai ser uma demência, mas todo esquecimento ele tem que ser investigado, que a gente não retarde para uma fase mais avançada, porque a gente vai atribuindo muita coisa ao próprio envelhecimento. Ele está esquecido é porque ele tem 80 anos, ele tem 90 anos, não. Se ele está esquecido, tem algum problema, a gente precisa ir atrás. Seja porque tem outra coisa que está causando, depressão, ansiedade, insônia, apneia do sono, constipação, seja porque tem outra coisa, seja porque é demência, a gente precisa identificar e tratar. Doutor Rodrigo, muito obrigado. O doutor Rodrigo Patriota, geriatra. Então, pessoal que está em casa, já vê então que essa pessoa mais velha que está morando com você tem um certo esquecimento, como ele estava falando, leva então para que o médico faça essa investigação, porque, claro, se tiver já numa fase de progressão, de avanço, pode sim ter uma vida, vamos dizer assim, mais confortável, até com alguns medicamentos que podem ser passados por um profissional. Eu volto com você, Maristela. Isso, Bruno. Sempre importante buscar ajuda médica, né? O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, cumpre agenda hoje no Recife. Luna Markman está na sede do INSS no bairro de Santo Antônio e aproveita para conversar com ele sobre assuntos importantes para os pernambucanos. A gente sempre recebe muitas demandas da população sobre os serviços oferecidos pelo INSS, os benefícios e, principalmente, Luna, a demora na marcação de perícias. Existe alguma medida para reduzir esse prazo? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você e a todos. Um dos motivos da visita do presidente do INSS aqui em Pernambuco é justamente para checar como é que está esse atendimento à população. Então, já passo a pergunta aqui para ele sobre alguma medida para acelerar esse atendimento, principalmente na marcação de perícias. Boa tarde. Bem, boa tarde a todos os telespectadores do NE2. É um prazer enorme estar aqui. Na verdade, o que temos de novidade é que foram nomeados 500 novos peritos em todo o Brasil e o Nordeste foi priorizado pelo Ministério da Previdência Social. Nessa semana e na outra já receberemos cerca de 36 novos peritos para poder dar vazão a esse atendimento da nossa demanda. Perfeito. Esses são números aqui de Pernambuco, em torno de 36, 37. Isso, 36, 37 novos peritos aqui para o Estado e também, numa ação conjunta, o INSS vem disponibilizando recursos para que a gente possa convocar de outros estados assistentes sociais, para que a gente possa dar vazão aos casos de BPC, benefício de prestação continuada, que é a população que mais demanda, que mais precisa da Previdência Social. Outro motivo da visita é checar o andamento do ressarcimento daqueles aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos. Qual é o balanço atual? Bom, esse é um assunto muito caro, muito importante para todos nós da Previdência, que é poder tentar virar a página dessa questão de ressarcimento. E o que a gente tem? No Brasil todo, cerca de 5 milhões e 600 mil pessoas já questionaram esse benefício, já questionaram esse desconto indevido. Em Pernambuco, esse valor chega a quase 300 mil pessoas, 287 mil pessoas que questionaram esse desconto indevido. A gente já está numa fase de pagamento, numa fase em que ele fez o questionamento, a instituição não respondeu, o INSS abre a possibilidade de uma adesão de acordo para que possa fazer esse pagamento. No Brasil todo, 2 milhões e 300 mil pessoas já receberam o valor integral corrigido pelo IPCA em sua conta, onde é pago o benefício previdenciário. Aqui na região, aqui em Pernambuco, cerca de 114 mil já receberam. Ainda é possível aderir a esse acordo com o governo federal para receber o ressarcimento? Sim, a adesão ao acordo, a gente tem duas fases. Se ele ainda não fez o questionamento, não verificou se teve o desconto, ele pode fazer no mínimo até 14 de novembro, quando esse programa vai estar aberto, pelo meu INSS 135 ou Agência dos Correios. Se ele já fez e não teve resposta, ele ingressa de novo pelo meu INSS ou pelos Correios e fala que aceita receber. Quando ele faz a aceitação do recebimento, esse dinheiro é depositado em conta 3 dias úteis depois da adesão. Ok, muito obrigada pelas informações. Maristela, com você no estúdio. Agradeço também, Luna, as informações.
E uma modelo sofreu importunação sexual enquanto participava de uma sessão de fotos na Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife. O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra um ciclista passando a mão na vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Daniele Fonseca está na Delegacia da Mulher, no bairro do Rosarinho. É horrível o vídeo, né? Dá uma revolta só de assistir, né, Daniele? Isso não só para nós mulheres, mas também para toda a sociedade. Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Olha, foi uma situação muito delicada, né? Muito constrangedora que a modelo viveu. Ela foi vítima de um crime, né, de importunação sexual, que é justamente o que acontece aí nesse vídeo que circulou, viralizou pelas redes sociais. Ela estava num momento que seria tão positivo para a carreira dela, né? Porque, inclusive, Meilin Oliveira, que é essa modelo, ela é uma das 13 candidatas ao concurso de Miss Recife e estava num dia em que ia ter essa sessão de fotos, chegou a ter com todas juntas e depois ela estava ali gravando conteúdos pessoais para as redes sociais dela e acontece uma situação como esta. Eu estou ao vivo aqui na Delegacia da Mulher, que está funcionando temporariamente na Delegacia do bairro do Rosarinho, aqui na zona norte do Recife, e conversei agora há pouco com a modelo Meilin Oliveira, que está muito chateada, muito sentida, né, com tudo isso que ela viveu. Vamos então acompanhar o que ela gravou com a gente. O rapaz passou e eu achei que fosse até algo mesmo dele que tivesse batido em mim, como também ocorreu na semana passada, da garrafa da menina por estar pendurada ter batido em mim. Continuei gravando o vídeo, tanto é que o vídeo ele não se encerra, ele continua, porque como eu achei que fosse apenas um rapaz que estava passando, eu achei o quê? Não, vou continuar gravando o vídeo aqui, já passou alguém. E aí, quando eu senti a mão passando pela minha bunda, eu fiquei estatalada, porque eu achei que fosse qualquer coisa, menos isso. E como eu vi a mão do rapaz ainda passando, eu fiz, poxa, velho, eu não acredito que ele tocou em mim. E eu não tive reação. Ele foi um pouco mais à frente, parou a bicicleta, deu uma olhada assim para trás, falou alguma coisa que no momento eu não consegui identificar o que ele tinha falado, por conta do barulho também do trânsito que estava ao lado. E depois disso ele foi embora de bicicleta. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui editar os vídeos, foi que realmente eu tive certeza do que ele tinha feito, que foi o toque em mim. E foi quando eu comecei a me sentir suja, quando eu senti que o meu trabalho estava sendo violado, que não é porque a gente é modelo, está se expondo ali, que a gente merece receber esse tipo de ação. Domingo mesmo você veio à delegacia, quais foram as providências que você tomou? Então, após eu ter vindo à delegacia, eu passei o máximo de informações que eu tinha, que vieram através do Instagram, que o pessoal começou a me passar as informações, porque o vídeo teve uma repercussão muito grande, foi bastante divulgado. E depois que eu fiz isso, eles falaram que, infelizmente, no momento, não podiam fazer muita coisa. Por quê? Porque eu não tinha o nome do autor do crime e que a data mais próxima que tinha para eu poder ser ouvida seria o dia 29 de outubro, que inclusive é uma data muito distante, é um pouco mais de um mês depois do ocorrido. Ou então, se o caso gerasse muita repercussão, era quando ele podia fazer alguma coisa que a gente poderia falar com a delegada. Tá, mas aí você conseguiu algumas informações sobre ele, nome, apelido, local onde mora? Sim, consegui todas as informações dele e foi por esse motivo que eu também voltei à delegacia para poder dar continuidade. Eu volto a falar ao vivo aqui, gente, da Delegacia da Mulher, bairro do Rosarinho. Agora estou com a doutora Raíssa Alencar, ela é delegada. Então, doutora, a vítima disse que não conseguiu evoluir muito, avançar muito, de acordo com as informações que passaram para ela ontem, porque não tinha informação sobre o acusado, né, de ter cometido o crime de importunação sexual. Como é que a polícia trabalha numa situação como essa? E olhe que no caso de Meilin, ela tinha um vídeo que dá para ver o rosto dele. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Veja só, é importante a vítima de um crime sexual, nesse caso que está em apuração, suspeita de crime de importunação sexual, procurar a delegacia, informar a gente do que ocorreu com ela. A partir do momento que ela informa, vamos colher o depoimento dela e dar todo o acolhimento necessário a cada caso em específico.
Com as informações que a vítima vai trazer, aí vamos começar uma apuração. Vamos procurar ver se há outras vítimas que também naquela localidade foi vítima de um crime sexual, né? E aí a gente vai evoluindo na investigação. A polícia precisa de dados, né? Então, é o que a gente pode fazer. Mas quando a vítima não tem absolutamente nenhum dado? Aí a gente tem que, através da investigação, com vários boletins de ocorrências que ocorrem, que a vítima e outras vítimas fazem, a gente vai apurar se naquele bairro está acontecendo muito esse tipo de crime e, juntando as informações, podemos chegar na autoria. Nesse caso, como é que a polícia vai atrás desse homem? Veja, nesse caso específico, eu não posso falar muitos detalhes. Fizemos a ouvida da vítima, de uma testemunha, e pegamos, né, o vídeo que ela disponibilizou para nós. Ela tem algumas informações e com essas informações vamos fazer a nossa apuração e vamos chegar à autoria. Como é que as pessoas podem ajudar em casos como esses? Veja, tem um Disque 180 que a pessoa pode ligar, certo? E procurar informações de como proceder nessa situação. Tem um Disque 190, um caso de flagrante. É importante chamar a Polícia Militar para trazer a situação até nós, até a delegacia. E também pode procurar a gente aqui na Delegacia da Mulher ou a Delegacia do Bairro para informar o que sabe. Nesse caso especificamente, qual seria o canal? Aqui pode vir até a Delegacia da Mulher do Recife e procurar a gente e dizer que sabe alguma coisa em relação a esse caso específico ou qualquer outro caso específico que vamos ouvir a pessoa, com certeza. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação, pelas informações aqui no NE1 desta segunda-feira. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. É um crime que não pode ficar impune, né? Não pode acontecer. Esse caso foi registrado, né? No momento ela estava gravando ali, trabalhando, uma situação extremamente constrangedora e casos assim devem ser sempre denunciados. Obrigada, Daniele. Obrigada também à delegada. O médico pernambucano Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa pediu desculpas por uma postagem em rede social elogiando o assassinato de um ativista conservador americano morto na semana passada nos Estados Unidos. A notícia está no G1 Pernambuco e você pode acompanhar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no nosso vídeo, na nossa tela. Por causa do comentário, o neurocirurgião foi demitido de uma clínica particular do Recife. E o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco abriu sindicância para avaliar o comportamento dele. O comentário do neurocirurgião também repercutiu nos Estados Unidos. O vice-secretário de Estado americano informou em uma rede social que mandou proibir a concessão ou renovação do visto do pernambucano. O médico disse que montagens distorceram o conteúdo original que em nada condizem com a conduta pessoal e profissional dele. Ricardo Jorge Vasconcelos informou ainda que o visto americano dele venceu em 2022. A gente mostrou no início do jornal o aperreio dos moradores do Alto José do Pinho que estão com um problema no abastecimento há pelo menos 4 meses. A Compesa mandou uma resposta agora há pouco. Disse que o Alto José do Pinho está passando por serviços para ampliar o fornecimento de água e que durante essa fase de obras é comum a ocorrência de vazamentos e também falta de água. A Compesa disse que equipes estão em campo percorrendo a rede de distribuição do bairro para identificar possível vazamento oculto ou pontos de obstrução e resolver o problema o mais rápido possível. A seguir, a gente vai falar do preço da carne. Quem faz as compras de supermercado já notou, né, que está mais cara. A gente explica o motivo e, claro, tem dicas para fazer render. O NE1 volta já, agora 12h44. Hora do almoço e um dos ingredientes que costuma estar na nossa mesa no dia a dia é a carne. Quem faz compras notou que o preço está puxado. Vamos entender o motivo na reportagem de Joab Alves. Oferta, só no nome mesmo.
Quem vai ao açougue já percebeu que o preço da carne não anda dando trégua. A saída tem sido improvisar, levando menos. Tá muito bom não, tá? Sempre a gente chega aqui para comprar carne, sempre tá mais cara. Não tá barato não. Não tem essa promoção de dizer que a carne baixou. A senhora diminui também a quantidade que vai levar? Diminui, sim. Por quê? Porque a gente não vai ter condições de passar, eu compro carne para passar uma semana, aí não vai, se eu comprar, né, o que eu estou precisando, não vai dar. Aí vai chegar na semana e não vou ter mais, aí eu vou ter que diminuir. Outras pessoas acabam trocando ela pela carne de frango ou de porco. Outros preferem continuar com a de boi, mas escolhem cortes mais baratos. É o caso do seu Feliciano, que é cozinheiro e faz de tudo para não repassar o aumento para os clientes. O que está mais em conta, que dá para a gente levar sempre, é a costela, é peito, frango, essas coisas. Partiu para filé, para contra-filé, para patinho, chambaril, essas coisas. É um pouquinho mais caro, mas a gente leva o que pode. Com a carne cada vez mais cara, Dona Severina está optando por comprar o osso, que custa R$10 o quilo. Tem que se virar pro galinha, carne, porque dá só uma baixada, né? A carne está muito cara. Uma pesquisa do Procon Pernambuco mostrou que o preço da carne subiu e já pesa no bolso de quem mora na região metropolitana do Recife. No começo do ano, em janeiro, o quilo custava R$ 25,75. Em agosto, a média passou para R$ 28,44. Roberto, que trabalha nesse açougue em Afogados, conta que até para eles a mudança tem sido um pouco difícil e no fim não tem jeito. O aumento vai parar no consumidor. Aumentou muito a nossa demanda dos cortes de frango através do aumento da carne. Tudo que a carne aumentou, o frango entra no comércio. Se tinha uma coisa que o brasileiro estava aguardando, era que houvesse a redução no preço da carne do boi. Mas infelizmente isso não aconteceu. Havia essa expectativa depois do tarifaço dos Estados Unidos com o Brasil. Inclusive, ao ir no supermercado, muita gente está se deparando com o preço mais caro dessa carne. Mas isso tem uma explicação. É que os abatedouros estão passando pela entre-safra, ou seja, tem menos boi para o abate, fazendo com que o preço da arroba do boi aumentasse. Realmente essa questão do tarifaço gerou uma expectativa de queda, né? Só que para a gente falar em aumento ou redução de preço, a gente tem que levar em consideração um cenário mais amplo, né? O primeiro ponto desse cenário é o lado comercial, né? O Brasil hoje é o maior exportador de carne bovina do país e apesar de ocupar essa posição de destaque, apenas 30% do que é produzido aqui é exportado, 70% fica para o produtor local, né? E dentro desses 30% que é exportado, em torno de 6 ou 7% ia para os Estados Unidos, né? Então, apesar dessa expectativa que foi gerada, né, por ser um parceiro grande, né, e que cria uma repercussão realmente importante, o impacto direto na carne bovina ele foi rapidamente absorvido, né? Flávio explicou que espera que esse cenário melhore no fim do ano, com o aumento do consumo de carne nas festas. Mas ele lembra que, por enquanto, é só expectativa. Muita coisa pode mudar até lá. A gente tem a questão cambial, tem a questão realmente de mercado, tem que ver como é que o mercado de consumo ele vai se comportar, né? Para o final do ano, obviamente, a expectativa é que haja uma demanda maior, né? Principalmente no mercado interno pelas datas festivas. Então, isso são expectativas, né? A gente tenta se antecipar, mas na verdade depende desses fatores e que a gente vai tentar navegar por eles da melhor maneira possível, né? A carne é um dos alimentos mais ricos em proteína, que é importante para a nossa alimentação diária. Então, o que fazer para substituir a carne que está com preço lá em cima, hein? A gente volta a falar com o Bruno Fontes, ele está com um nutricionista, porque não dá para ficar sem proteína, né? Mas o que fazer então, Bruno, se está pesando no bolso? O corpo fica fraco, né? Não vai funcionar sem proteína. Por isso que nós estamos aqui com o Dr. Tiago Freitas, nutricionista. Eu estou aqui no mercado de Casa Amarela. Pessoal, tudo vendo a gente, viu, Maristela? Muito bacana, a audiência boa aqui. E tem esse cheiro muito bom de comida, né? Comida caseira. Doutor Tiago, muito obrigado em estar conosco. Eu vi que o senhor já foi perguntando se tinha moela. Para substituir, a gente viu a reportagem agora do Joab. Moela.
é também uma boa opção. Vamos começar logo por ela. Pois é. Hoje a gente está vendo muito discutindo essa pauta. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, telespectador. Hoje a gente está falando sobre a importância da proteína, né? E com essa alta da proteína, a gente precisa pensar em alternativas muito mais acessíveis, pensando nessa importância, né? Da proteína para o nosso corpo, para a saúde muscular, para a imunidade, para a disposição. Então, assim, a gente precisa pensar em alternativas mais acessíveis, mais em conta, para poder garantir e fornecer esse aporte nutricional. Então, a gente pensa em cortes mais acessíveis como vísceras, fígado, a própria moela, o coração, né? Quando a gente pensa em carne mesmo, outras opções, carnes que têm um corte menos nobre, como de repente o coxão duro, o acém, são alternativas onde a gente pode estar implementando a fim de garantir esse aporte nutricional, sem abrir mão também ali de uma condição mais acessível para o bolso do consumidor. Doutor Tiago, o senhor estava me falando a leguminosa. A leguminosa é um feijão, né? Um feijão junto com a combinação de um arroz. A gente diz que é o prato típico brasileiro. Essa receita é boa? Total, total. As pessoas pensam, quando pensam em proteína, sempre associam muito a carne, a frango, mas quando a gente pensa na junção tradicional, feijão com arroz, a gente consegue fornecer também uma proteína com um valor biológico bem interessante. Pensando nessa combinação, tá? Aqui, de uma leguminosa com cereal. Então, quando você faz essa união, essa junção, você consegue fornecer um aporte proteico com valor biológico bem similar ali a uma carne, a um frango, a um peixe também, pensando também em uma condição mais acessível para o consumidor. Deixa eu passear aqui contigo, vem cá. Deixa eu ver o que é que o pessoal aqui está comendo. Tudo bom com o senhor? Não quer não, deixa eu falar aqui com o Tricolor. Tudo bom? Olha, Tiago Freitas, vem cá para Tiago. E aí, meu amigo? Como é seu nome? Ricardo José. Tá feliz aí com Santa, né? Muito. Saiu daquele poço, daquele fundo de poço. E o que é que o senhor costuma comer assim? Às vezes quando a carne está muito cara, o que é que o senhor bota no prato? Aqui é uma galinha cabidela, como está aqui agora, né? Um porquinho assado de vez em quando, né? A senhora falou em carne de porco também, não foi? Falou e ficou com vergonha. Também é legal isso que ele está falando. É uma boa opção também a gente pensar num frango inteiro. Acaba sendo mais acessível também, você acaba aproveitando ali outras partes, a sobrecoxa, a coxa, você pode fazer o molho, há uma cabidela aqui como nosso amigo fez. É uma opção também mais acessível, Bruno, quando a gente pensa em fornecer um aporte proteico interessante e mais acessível. Sempre botando um feijãozinho, né? Claro, aqui também a gente vê, né? Algo bem parecido ali, a junção do feijão, que é uma leguminosa, com o macarrão, que tem ali o trigo como cereal. Então ali a gente consegue fornecer também, junta esses aminoácidos e consegue entregar uma proteína bem interessante. Que proteína é essa que a senhora botou aqui no prato? É porco? Não, é boi. Boi? E é o quê? De que parte do boi aqui? Costela. Também pode ser uma... Com certeza. O que é que a gente observa? Que essas partes, elas tinham o mesmo teor proteico daquele corte mais nobre, né? Só que a textura vai mudar, às vezes vai ter um pouco mais de gordura. Então a gente precisa também prestar atenção se esse aporte aí de gordura está condizente com o estado nutricional daquela pessoa, né? Com a saúde, se a pessoa está podendo consumir aquela gordurinha. Carne de leão, gosta? Não. Não? É venenosa. E agora na lanterna, né? Tô brincando. Tô brincando, gente. Carne de leão não existe, ninguém come. Doutor Tiago, muito obrigado. Então, Maristela, outras opções aí para as pessoas não ficarem só, né, no frango ou no ovo. Tem também essas opções mais baratas dessas carnes. Eu volto com você. Informação e resenha ao mesmo tempo na hora do almoço, né, Bruno? Obrigada aí pelas informações. E um ritmo nosso, pernambucano, foi celebrado ontem em todo o país, porque 14 de setembro é o Dia Nacional do Frevo. E a comemoração por aqui foi marcada pela celebração de um noivado entre gigantes. A vaidosa, criada há 30 anos por Edmilson Nascimento, representa a feminilidade e a resistência das mulheres, sendo destaque da troça tradicional de Guadalupe, em Olinda. Já o Menino da Tarde, criado em 1974 por Silvio Botelho, é um dos muitos bonecos gigantes que marcam o Carnaval de Pernambuco. E esse momento maravilhoso aqui, a gente não pode deixar de agradecer a todos que estão aqui presentes. Está uma festa maravilhosa e emocionante. Logo, logo vem o casamento. Teremos muitas grandes festas. Olinda e Recife, porque as duas cidades abraçaram esse casal maravilhoso. O Menino da Tarde, filho do homem da meia-noite com a mulher do dia, tornou público o namoro com a vaidosa em dezembro do ano passado, durante as prévias de Carnaval. Ele segue os passos dos pais,
que viveram essa magia há 35 anos. Para nós que somos passistas, que vivemos de carnaval durante o ano todo, então isso é mais do que uma celebração. É uma vida toda que vem sendo construída desde o casamento até os dias atuais. O público aguardava com grande entusiasmo esse pedido de noivado. Um pedido desses? É um pedido gigante. Duplamente gigante. Com a noiva mais charmosa, mais vaidosa de Pernambuco do mundo. O encontro dos noivos aconteceu em frente ao Paço do Frevo com uma cerimônia especial. Versos de cordel, escritos e narrados por Mari Bígio, lembraram a trajetória dos gigantes até aqui. Vou contar a breve história e resgatar a memória do encontro fenomenal. Para selar o compromisso, eles colocaram as alianças e deram um beijinho. Para oficializar esse amor, o noivado aconteceu diante de admiradores do frevo, justamente no Dia Nacional do Frevo. Ritmo que é a identidade da cultura de Pernambuco. Eu acompanho a Vaidosa desde a infância e ver ela ganhando essa visibilidade foi emocionante. Então todo mundo está apoiando esse noivado entre o Menino da Tarde e a Vaidosa? Estamos apoiando sim. Ao som da orquestra do maestro Oséias, os gigantes comemoraram, levando a alegria do frevo pelas ruas do Recife Antigo. Os noivos conduziram a frevança com um grupo de passistas até o Marco Zero do Recife Antigo. Um noivado gigante para celebrar ainda mais o frevo, patrimônio cultural e material da humanidade. O compromisso foi firmado com aliança e tudo, né? Então agora ele vai ter que honrar a palavra dele. Não vai acontecer agora, né? Vai acontecer daqui a pouco, mas vai ser lindo também. Você vai? Vou, claro. E uma última informação, o filme O Agente Secreto, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga em melhor filme internacional no Oscar 2026. A lista de nomeados da maior premiação do cinema mundial será revelada no dia 22 de janeiro do ano que vem. A gente, claro, já está na torcida. O NE1 volta amanhã. Uma ótima tarde para você.